Fala guerreiros, fala guerreiras, Diário de Guerreiro para mais vídeo, eu vim cá para trazer um vídeo ao qual, de fato, eu queria falar sobre isso mais tempo e aproveitei a deixa, né, desse vídeo que está rodando na internet, falando um pouco aí do concurso que o Natanael foi reprovado e eu quero trazer esse conteúdo para vocês, aproveitar que isso está sendo um conteúdo que está sendo explorado esses dias na internet e falar de um lado obscuro, um lado meio não falado, né, assim, digamos, abertamente, sobre os concursos públicos, que é o caso da reprovação do exame do TAF desse guerreiro. Nesse vídeo eu vou abordar tanto esse assunto da reprovação, que deixou aí a desejar, né? Quem assistiu alguns vídeos na internet já tem vídeo aí falando com um educador físico, explorando, né, se foi de fato algo correto ou não, mostrando se foi de fato algo que reprova. Lembrando aqui que ele foi fazer a parte uma das etapas do concurso público, que se engloba, né, do certame, do edital, para quem é leigo não sabe, tem a parte do TAF. E um desses exercícios ao qual ele fez, ele foi, como é que se pode dizer, o que estava responsável pela avaliação do exame, colocou lá ele inapto, sendo que no vídeo mostra, né, e já tem agora avaliações de profissionais falando e julgando isso de forma correta, que é a questão da flexão de frente, o apoio de frente, mais conhecido. Então, eu quero dizer para vocês que eu já queria trazer isso, né, há mais tempo, sobre uma perseguição que existe interna de oficiais contra os praças, no sentido de mídia. É aquela história, todo prego que se destaca recebe martelada. E nessa questão, no lado do militar, levando esse para o militarismo, é a perseguição. Você vê vários influenciadores que se destacaram por ter um Instagram grande, ou um YouTube grande, ou ter uma audiência ao qual possa se comunicar, tendo um tipo de perseguição, sendo transferido para um batalhão mais longe de casa, colocando em escalas muito puxada, de madrugada, de noite, e serviço extra. Então essas formas que o oficial ou o gestor, né, do batalhão faz, de punir, né, discretamente os seus subordinados por questão de mídia, por questão de influência. E no caso do Natanael parece igual, né? Parece que boicotaram ele pelo fato dele ser um cara que se expõe na internet, tem uma audiência sobre questões de carreiras policiais, e aconteceu isso, tendo em vista que ele podia ser um problema, porque eu entendo aqui que nenhum gestor, nenhum oficial gosta de um braço ou um policial que tem uma mídia. Pode ser qualquer área, pode ser Polícia da Civil, pode ser Polícia Rodoviária Federal, pode ser Polícia Militar. Não querem, não sei qual o motivo que leva a isso, né, essa perseguição de alguns oficiais não gostarem ou não quererem que os policiais tenham. Então, parece que houve um boicote, né, boicotaram o Natanael, a questão do TAF, tendo em vista que ele fez as execuções corretamente. Claro que eu acho que ele vai recorrer, né, que é uma opção que está amparado por justiça, ele pode ir atrás dos seus direitos e ver o que ele pode estar revertendo e mostrar que ele de fato pode ganhar isso, né, na justiça. É uma realidade. Mas eu quero que vocês entendam isso. Tem uma visão meio peculiar, né? Poxa, quantas e quantas pessoas você não conhece, influenciadores que muitas vezes você assistiu no YouTube, você assistiu no Instagram, teve perseguição por ter mídia social, por expor de uma certa forma a sua opinião, ou muitas vezes já pediram, tem muitos guerreiros que pediram baixo. Muitas pessoas que gostavam de exercer a sua função, gostavam de exercer a sua atividade, pediram baixo porque a perseguição foi tão grande que o psicológico acabou sendo abalado e a pessoa, poxa, eu quero trabalhar num ambiente saudável, no sentido de mental, né, mentalmente. E abaixo das cobranças pessoais da sociedade, ainda tem que ter a cobrança interna de oficial em cima do praça. E muitos deles não aguentam, né, essa pressão ou não querem aguentar essa pressão e pedem a exoneração, pedem para sair dos seus cargos públicos. Então, isso é um ponto que você tem que analisar. Poxa, isso acontece no meio dos concursos públicos. Quer dizer que hoje em dia, né, ficam algumas coisas, né, para você refletir. Porque não é interessante que alguém tenha uma mídia social ou seja um influenciador da área ou tenha alguma influência sobre algum determinado assunto que não é tão visado por alguns oficiais, porque futuramente pode dar algum problema para eles, porque algum pode ser uma dor de cabeça. Quero saber a tua opinião. A percepção é isso que não é para existir. Né?
E tomara que esse caso do Natanael seja um exemplo para todos. E hoje, com essa demanda da internet, com essa demanda do Instagram, do YouTube, muitas pessoas de fato hoje têm a mídia social. De fato, tem muitos guerreiros e guerreiras que têm sua mídia social hoje em dia. Então, eu quero trazer um ponto para vocês pensarem nesse quesito e que vocês de fato tenham essa percepção. Para que isso gere essa repercussão que está tendo já, para que de fato as pessoas entenderem que essa repercussão é positiva, para que esse ponto de justiça diminua e acabe, para que essas coisas sejam de fato aí algo pejorativo para ser algo positivo. Tem muitas pessoas que levam a mídia social e levam a aproximação da sociedade, a visão e a imagem do policial próximo da sociedade. Então, tem um lado positivo disso. E vocês repararam, alguns anos para cá, muitas vezes as próprias mídias das instituições têm isso em vista, pegar as imagens dos próprios, né, policiais para divulgar isso. Mas se você for um policial e tiver sua mídia social, isso você pode estar usando da farda para querer se expor. Isso que já vou levar para outro ponto, mas também que tem tudo a ver isso, que está englobando na questão de mídia, de exposição, de ter uma influência, de ter uma mídia social, pode falar, poxa, essa é a minha profissão, essa é a atividade que eu exerço. Para alguns, isso pode ser de uma forma que, ele quer fama pela farda, ele quer fama pela questão dele ser isso, aquilo, outro. Esse aqui é um assunto que pode até estender um vídeo até um pouco mais, mas que é interessante você pensar nisso. Poxa, até que ponto chegamos que isso é uma forma pejorativa? Sendo que as mídias sociais, sendo que isso aqui é para alavancar, né, é melhor. Tem muitas pessoas fazendo de forma correta. Como eu falei, os pontos positivos são a aproximação, né? As pessoas veem que tem uma polícia que de fato é uma polícia humana, que é uma polícia que também tem, né, esse lado de trazer aproximação, que hoje a gente vê por algumas exceções que existem, por qualquer motivo que seja, abuso de autoridade ou distorções das mídias, esse papel é muito importante. Então, se eu fosse dividir esse vídeo aqui em duas partes, a primeira é a questão dessa injustiça que está acontecendo com o Guerreiro, que foi considerado inapto, sendo que ele fez bem as execuções, tem vídeo de profissionais analisando, mostrando de fato que isso dá certo, de que forma isso foi certo, as execuções, que ele tem que recorrer, que isso aí foi um boicote para que ele não possa entrar, porque tem mídia, porque poderia ser uma dor de cabeça para futuros oficiais, por expor alguma opinião, ou expor alguma coisa, ou as pessoas ficarem meio receosas do que falar, como falar, o que falar. O leque é bastante abrangente para tratar esse assunto na frente do guerreiro, porque ele pode ter uma mídia, isso pode ser ameaçador para um oficial. Sabe, comenta aqui se você... E essas questões, dessas perseguições dos influenciadores que são, policiais, que são guerreiros de farda. Muitas vezes tiveram aí uma pressão tão grande psicológica que tiveram que tirar, né, esse objetivo de pertencer à Gloriosa, pertencer à instituição, porque não conseguia conviver, né, num ambiente onde tinha essa cobrança, essa perseguição disfarçada de escalas alternadas, de escalas mais, né, como é que se dizer, de transferências por batalhões mais longe, de extras e de outros tipos de punições e etc e tal. Tem até aí muitos influenciadores que você viu que puxou cadeia, né? Militar porque expôs alguma coisa em podcast, falou algo a mais, falou que não devia, ou expôs a opinião dele, e as pessoas não querem ver que ele como uma pessoa, mas como um soldado, ele tem que pensar como um soldado, ele tem que agir dessa forma. Se ele expor a opinião dele, pessoal dele, não pode existir as duas coisas na mesma imagem. Tem que agir assim, tem que fazer assim. Então, hoje em dia, o policial tem que se policiar muito no que ele fala, porque isso depois pode se prejudicar, como a gente vê aí. Muitas pessoas se prejudicaram, e por isso que muitos podcasts até pararam de trazer alguns policiais, porque estavam tendo retaliações, porque estavam tendo essas questões aí de exposição e prejudicando os guerreiros. Então, se fosse desse conteúdo, um conteúdo que vai levando a outro, que é um gancho, de fato, que é um gancho de vários assuntos que são delicados, mas são necessários serem abordados.
Então, guerreiros e guerreiras que assistem esse canal, fica ligado. Quando você for fazer seu TAF, uma coisa que você pode se resguardar, né? Você que está fazendo o concurso das carreiras policiais, tenha essa percepção, poxa, eu vou levar uma câmera, eu vou pedir para alguém filmar, vou levar meu celular, a câmera que eu digo hoje, o celular você leva para todo canto, está sempre no seu bolso. E hoje, tendo qualquer celularzinho na minha boca, tem uma câmera boa que você pode gravar lá, registrar, para que isso você possa usar como prova, tanto para você recorrer. Então, de fato, tenha essa percepção e sempre busca alguém que possa, de fato, te ajudar nessa questão, que a gente tem visto aí que tem muitas pessoas tanto de usado de má fé por terceiros, de algum tipo de examinador que foi coagido, eu acredito que seja, me corrija se estou nos comentários aqui por alguma autoridade, a atrapalhar a aprovação de alguns candidatos, ou falta de formação, de uma boa formação da pessoa. Não será possível. Então é isso, querido. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Só trazer esse meio que quando eu assisti esses vídeos na internet falando sobre esse caso do Daniel, não entrou, cara. Não entrou. E já tinha isso guardado para falar e não falava sobre a questão das redes sociais, questão de regime que segura aí. Por isso que muitos policiais ou queriam ter internet, ou queriam se expor, não expor mais, ou queriam postar um pouco da rotina, não expor mais, por conta disso. Né? Então é isso, vou encerrar o vídeo por aqui. Lembrando que se você não for inscrito, se inscreva, confira os materiais no link da descrição, concursos que estão vindo aí para esse estado, que é o estado que eu estou falando aqui no meu estado, o estado do Ceará, tanto para PM, como para Corpo de Bombeiros, como para a questão também da Polícia Civil. Confira o link na descrição, beleza? Então é isso aí, vou encerrar o vídeo por aqui e até os próximos vídeos.